Tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia, irmão, convido a todos vocês que abram a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia. Facinho, hein? Primeiro livro da Bíblia, que se chama Gênesis, ou que quer dizer início, ou hebraico Bereshit. Então falaremos sobre o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Que vocês possam estar ligados, que essa palavra ela traz algo profético para os dias de hoje. Sabemos que Jesus está voltando, a igreja será arrebatada em breve. Se você for ver aqui o slide, está escrito ali o título: Sodoma e Gomorra. Você vai ver uma figura que representa um anjo. Você vai ver uma figura também masculina que transfigura Ló, sobrinho de Abraão. E nós temos as suas duas filhas, as filhas de Ló. Acharam todos? Posso ler? Diga a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Feche seus olhos, Senhor Deus. Teu povo estão aqui na sua casa. O teu povo não quer ouvir o homem falar. O teu povo, meu Deus, não quer saber do meu achismo, aquilo que eu acho. E aquilo que eu acho não tem valor nenhum, Senhor, em consonância da sua palavra. Portanto, nós te pedimos que o Senhor usa de bondade e misericórdia para com cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento e derrama sabedoria para que possamos compreender a tua boa e perfeita vontade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco. Amém? Podem tomar o vosso assento, podem se assentar. Amado, nós vemos aqui, já trazer o conceito, falaremos sobre a vida de Ló. Na quinta-feira retrasada, trouxe essa pregação que os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles entraram em contenda. E Abraão, na sua sabedoria, como pacificador, para que haja paz, porque não deveria estar brigando, ele vai conversar com o seu sobrinho Ló, para que ele escolha um lado da terra, e ali ele pudesse viver separado, para que não haja briga, contenda entre os seus pastores. E a Bíblia vai dizer que Ló, ele vai olhar para a campina do Jordão, um monte verdejante, uma região fértil, propícia para a criação das ovelhas, dos camelos, dos animais. Então Ló, ele vai tomar uma decisão, vai escolher a melhor parte, e Abraão não vai se importar com isso, porque Abraão já tinha no coração dele o quê? Que a promessa dele é o próprio Deus, a bênção dele é o próprio Deus. Tanto é que Abraão, ele foi para uma terra seca, e lá Abraão prosperou. E aí você vai ver que houve um problema em Sodoma e Gomorra. Ló, ele é raptado. Abraão vai diante com 318 homens e consegue libertar, consegue vencer os 5 reis. Só que Ló, ele continuou nessa terra, e é isso que nós vamos falar sobre hoje. Jesus, ele vai dizer que nós somos do sal da terra. O sal da terra. Para que serve o sal? Né? O sal, ele tem propriedades boas. Uma delas é dar sabor. Por que Deus não culminou essa terra ainda? Porque nós estamos dando sabor a Deus. A terra só não está pior do que já é, porque o sal continua aqui na terra. E o sal tem a propriedade de dar sabor.
Mas o sal também tem a propriedade de conservar. Você vai ver que o açougueiro pega a carne, vai fazer uma carne seca, vai colocar o sal e vai colocar mais sal, e aquela carne vai ser conservada por muitos mais dias. Então a terra, ela está sendo conservada por causa do sal que há aqui na terra. Nós vemos que Abraão estava sentado na porta da tenda dele, aquele calor, né? Haja visto que ainda não havia descoberto a eletricidade, não tinha o ventilador, não tinha o ar-condicionado. A única opção que Abraão tinha: eu vou ficar na porta da tenda, ele vai ficar sentado ali tomando aquele frescor, aquele ar. E de repente ele levanta a cabeça e vai ver o Senhor indo ao encontro dele, como nós lemos aqui neste momento. Então hoje nós temos muita leitura. Eu vou tentar falar menos de ler mais, de explicar a palavra de Deus. Então no versículo 2 vai dizer: Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que o quê? Três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Abraão reconheceu que ali estava o Senhor, que ali estava Deus, porque se não fosse isso, Abraão não iria de forma alguma se prostrar. Prostrar quer dizer adorar. Abraão vai se prostrar reconhecendo. A Bíblia diz que três homens apareceu diante de Abraão. E na teologia nós chamamos isso de teofania. O que é teofania? É Deus se materializar. Então Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então Deus ele vai ficar em forma humana, material, e vai aparecer três homens. E um deles é o próprio Eterno, é o próprio Deus. E nós vamos saber quem é os demais, o segundo e o terceiro homem que estava ali com o Senhor. Vamos avançar aqui. Aqui no capítulo 18, versículo 16, diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Deus ele estava ali com o Senhor, e Deus ele desceu para ver de perto o que estava acontecendo, apesar que Deus já sabia. Deus ele é onisciente, Deus ele sabe todas as coisas, mas o diálogo dele com Abraão é um diálogo de forma humana, para que Abraão viesse entender, compreender aquilo que Deus estava dizendo. Nós vamos ver que Deus desceu, porque o pecado na terra estava tão grande, que já estava perturbando Deus. Porque o nosso Deus, como você vai ver lá no Novo Testamento, Jesus na cruz, que quando Jesus estava naquela cruz, a Bíblia diz que ao meio-dia, até as 3 horas da tarde, o céu escureceu. E Jesus ele vai usar um idioma aramaico e vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? Porque naquele momento que o céu enegreceu, que não se trata de uma eclipse solar, mas naquele momento que Jesus estava na cruz, todos os nossos pecados, todas as transgressões de Adão, inclusive até o dia de hoje e o de amanhã, as gerações futuras, esses pecados, eles foram atraídos lá daquela cruz. Jesus sofreu, e quando o céu escureceu devido a isso, Deus ele não suporta o pecado. Deus ele é santo. É por isso que a Bíblia diz que quando as pessoas olharem para Deus, as pessoas teriam a vontade de ver os meus olhos viram a Deus. Deus ele é santíssimo, ele não suporta o pecado.
Que Deus colocasse os pés aqui na terra, estou falando o eterno. Se Deus colocasse as plantas dos seus pés aqui na terra, a terra seria fulminada. Não iria suportar a tão grande glória de Deus. A terra seria fulminada no ar, porque eu não tenho espaço para o pecado. Então, naquele momento que o pecado estava sendo atraído para Jesus, o próprio Eterno, o próprio Pai, ele teve que se afastar. E Jesus, naquele momento, ele sentiu a ausência do Pai. Eu costumo até usar uma brincadeira, né? Eu várias vezes já fiz teste com o Bruno, com a Thalita, e é uma realidade, né? Eles querem, as crianças não querem andar com mão andada com os pais, quer vida própria, independência, vai na frente, não tem a noção do perigo. Tá bom, vai na frente, lá dentro do mercado. E aí, Bruna passou por isso, a Thalita também já passou por isso, e aí eu me expondo, fica aqui, fica ali, né? Daqui a pouco, aí quando ela vai ver, e aí vai ver o viado. Começar a chorar, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Não é verdade? Jesus, ele sentiu a ausência do Pai, por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. E voltando aqui, a Bíblia vai dizer que Abraão começou a encaminhar, mostrar a direção, e vamos ver o versículo seguinte, versículo 17. O Senhor diz: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Será que Deus vai esconder isso? Lá na casa do Tiago vai dizer isso, que Abraão creu e isso foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Deus, ele é amigo. Deus não é de ocultar, pelo contrário, Deus, ele é de revelar. Deus, ele é de falar. A Bíblia diz que Deus tem falado através da sua palavra, através do profeta, através do filho, através dos apóstolos. E Deus continua falando até o dia de hoje ao nosso coração. Deus, ele se revela. Então ele vai falar: não é justo. Não é justo eu esconder de Abraão. Eu vou falar para Abraão: Abraão, olha, eu vim aqui porque a situação de Sodoma e Gomorra é gravíssima. Eu vim aqui para destruir Sodoma e Gomorra. Eu vim aqui para fulminar. Aí você vai pensar ao mesmo tempo que há um juízo programado para esta terra. Deus, ele vai dizer: eu me arrependo de ter feito homem, em relação ao castigo que Deus enviou no dilúvio. Mas Deus não é um Deus que se arrepende. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, né? E nem se arrependa. Mas a tradução correta nesse sentido é que Deus se indignou com a sua criatura. Deus indignou-se com o homem, porque Deus criou o ser humano para o seu louvor. E hoje a criatura, ela deixa de adorar Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de se relacionar com Deus, para se relacionar com uma imagem de escultura feita pela mão da criatura. Daí pode dizer: eu vou fazer algo com a minha própria mão, e agora você é meu Deus, você é meu santo, você é minha santa, eu estou devoto a você. Então Deus, ele fica indignado com a sua criatura, porque o homem, porque o ser humano foi feito para glorificar a Deus. E aí Deus, ele vai falar com Abraão: eu vou destruir. Mas voltando aqui, vamos rebobinar. Há um juízo programado aqui para nós, para o nosso tempo, para a nossa geração, que não vai demorar muito. Deus, ele vai falar para Noé: olha, vai mostrar um arco-íris, uma aliança noêmica, e vai dizer: nunca mais eu vou destruir a terra com água, agora eu vou destruir com fogo.
Então, futuramente, a terra vai ser, olha, exterminada. O fogo vai lamber a terra, não vai ter escapatória. A não ser para aqueles que se agarram em Cristo Jesus, para aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que passaram pelas águas dele, Deus vai guardar. Porque Deus ele vai olhar para Ló e vai dizer assim: eu não posso destruir Sodoma e Gomorra com Ló lá dentro. Eu preciso tirar Ló de lá para que o juízo seja imputado sobre aquela terra. Então Deus ele há de puxar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. E aí, primeiro começa os 7 selos. Os selos serão abertos. 7 selos. Depois, as 7 trombetas, uma pior do que a outra. E como que não houvesse nada para piorar, e aí que a situação vai piorar, porque ainda tem 7 cálices da ira de Deus. Misericórdia. Ai daquele que estiver sobre a terra. Então, mas antes, Deus vai guardar o seu, Deus vai tirar. Há um arrebatamento programado, na qual nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Vamos continuar aqui, versículo 20. Então o Senhor diz: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. E Deus ele teve que descer para tomar uma providência. Então Deus ele, vamos lá, versículo 21, linguagem humana: descerei e verei que de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim, e que ele não for o caso, eu ficarei sabendo. Deus ele vai usar uma linguagem humana para se expressar a Abraão, porque Deus ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas, mas para o homem entender, compreender Deus, Deus ele vai usar esse termo. Então, olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir. Mas antes de Deus destruir, ele vai mandar os 2 que estavam com ele. Ele vai mandar essas 2 figuras. Quem são essas 2 figuras? Eu lembro de ter pregado aqui uma vez essa mensagem, já estou aqui 5 anos. Lembra das 2 figuras que estavam com o Eterno? Quem são essas 2 figuras? Vamos continuar aqui, versículo 22. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Eterno, do Senhor. Então Abraão ficou com o Senhor e os 2 homens foram. Eu não coloquei esse versículo para nós termos hoje, mas se você continuar a leitura, você vai ver que Abraão vai começar a interceder. Mas Senhor, se porventura haver 50 justos, o Senhor mesmo assim vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus vai dizer: olha, se houver 50 justos, eu não irei destruir. Assim Abraão foi diminuindo a conta. Mas Senhor, se porventura haver 30, se porventura haver 10, não tinha nem 10 justos. E Abraão certamente iria chegar a 5, mas Deus ele vai te retirar da presença de Abraão, porque Abraão ia chutar até que iria fazer um gol, mas Deus ele vai sair da presença de Abraão. Então aqueles 2 homens agora, aqueles 2 anjos, está aqui, ó, nós vamos ler, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou e, indo ao encontro deles, o que ele fez? Trouxe com um rosto em terra. Então nós temos aqui a identificação, embora o anjo não está com A maiúsculo, porque quando nós vemos o anjo com A maiúsculo no Antigo Testamento, ele é a própria figura de Cristo.
Mas aqui nós estamos falando de 2 anjos. Naturalmente a versão veio com A minúsculo. Mas a chave está aqui, prostrou. O anjo, eles não são dignos de serem adorados. Nós vamos ver Daniel, que vai te prostrar o anjo vai dizer, não faça isso. Você não pode me adorar. Nós vemos, o próprio João, o apóstolo do amor, lá no livro do Apocalipse, quando ele vai ver o anjo, ele vai te prostrar e o anjo vai repreender, não faça isso. Mas aqui, os anjos aceitaram. O que quer dizer isso? Que essas 2 figuras é o próprio Filho, é o próprio Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, ou a palavra estava, ou o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, ele é a palavra encarnada, porque quando você vai continuar a ler, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus agora, diferente do Pai, ele vai habitar no meio do povo. Ele vai habitar no meio dos pecadores. Jesus, ele era condenado, ele era mal visto, mal falado, por quê? Jesus bebia com pecadores, comia com os pecadores, até no meio de 2 pecadores, lá na cruz, Jesus morreu. Então Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para entender, buscar, ver o ser humano mais perto, e Jesus teve que se passar, que é um ser humano. E Deus vai dizer, olha, eis que eu estarei convosco até o último dia da sua vida. Jesus, ele vai dizer, olha, eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro, e aí no termo grego, paracleto, que quer dizer o Espírito Santo. Olha, eu rogarei ao Pai que ele envie um outro, não um outro diferente, mas um outro igual, no mesmo propósito. Os 2 anjos foram lá no mesmo propósito, para buscar tirar Ló daquela destruição. Então essas 2 figuras que aceitou adoração, porque Ló vai se prostrar. E nós vamos ver aqui também em Apocalipse. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 19, 10, que vai dizer assim: veio diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, aqui como estão você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Ele vai dizer o quê? Adore a Deus. Você não vai ficar adorando um pedaço de gesso. Você não vai ficar adorando um pedaço de metal, uma folha de papel, um boneco de gesso, um boneco de pedra. Você vai adorar somente a Deus, ao Eterno. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então retornamos aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 5, só para concluir. Então Jesus, ele vai rogar ao Pai para que o Espírito Santo, né, habitar conosco. Olha, um Espírito Consolador. Eu rogarei ao Pai para que ele dê o Espírito Consolador, um Espírito socorrido. O Espírito Santo é aquela pessoa da terceira Trindade que vai ajudar a pessoa a se levantar. Quando você começa a sentir algo no seu coração, você está desanimado, você está prostrado, você está desanimado, querendo olhar para trás, mas ao mesmo tempo você sente algo te funcionando para te levantar. Talvez você comece a se martirizar. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, mas o Espírito Santo está ali intercedendo, você sente. O Espírito ajudador, o Espírito socorrido, é o Espírito Santo de Deus que nós devemos o quê? Nos encher totalmente dele, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. Versículo 5, Gênesis capítulo 19, versículo 5. Está
e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram na tua casa? Traga-os aqui fora, para que abusem dele. É um problema de Sodoma. Não é à toa que lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, vai dizer: e ficarão de fora os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, e também vai dizer: e os sodomitas. Sodomitas é uma palavra derivada de Sodoma. Então você começa a entender as práticas de Sodoma e por que Deus ele vai descer para resolver essa situação. Os anjos vão lá, vai entrar na casa de Ló, porque naquela época havia uma cultura, e a cultura era essa: olha, quem estivesse debaixo do teto da sua casa, o dono da casa teria que proteger aquelas pessoas, ainda que fosse com a sua própria vida. O dono da casa teria que morrer por eles. O dono da casa não poderia deixar que nenhum mal acontecesse com ele. De repente as pessoas viram dois belos varões, entrando na casa de Ló, e aí as pessoas da ruaça foram lá na casa de Ló pedindo para colocar aquelas duas pessoas para fora, para que a população abusasse daqueles dois anjos, e aí você já sabe qual são os anjos, de forma íntima. Ou seja, queriam violentar sexualmente. Olha só, logo quem? Contra a santidade do Senhor. Traga para fora. Apelo de Ló. Versículo 8. Olhem aqui. Tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a este homem, porque se acham sob ou debaixo da proteção do meu teto. Era a cultura dele de proteger. Ló vai oferecer as duas filhas donzelas, duas filhas moças. Você vê e fica pensando: meu Deus, que pai é esse? Esse pai é um outro, mas na verdade havia uma lei e tinha que se cumprir. E aquele homem Ló vai oferecer duas filhas, mas veio uma filha. Eles não aceitaram. Versículo 9. Eles, porém, disseram: sai daí! E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com ele, meu Deus. E atiraram-se contra um homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Então Ló, ele era um homem rico, naquela pessoa rica que mandavam, eles tinham o direito de ser juiz, eles tinham o direito de julgar as causas. E aí os homens vão se sentir incomodados, vão dizer: pode, ele também veio morar aqui. Veio morar aqui entre nós e pretende ser juiz em tudo. Em tudo ele quer ser juiz. Agora eu vou fazer pior do que iria fazer com ele. Agora eu vou fazer com você. E a população começou a chutar a porta, bater a porta. Versículo 10 e 11. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro, porque Ló estava na porta, os homens estavam atrás de Ló. Então o homem vai puxar Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. A pessoa estava cega. O anjo estendeu as mãos, a população ficou cega, mas mesmo cego, eles poderiam cair de joelhos: me perdoa, é o anjo do Senhor, tem misericórdia de mim. Não, eles continuaram o quê?
buscando a porta, cadê a porta, cadê a porta, até que se cansava. Para você ver a gravidade de Sodoma, versículo 17, capítulo 19, versículo 17. Havendo levado para fora, eu estou aqui pulando, gente, porque você for ler o capítulo todo, Ló, ele vai trazer uma resistência. Mas deixa para depois, deixa para amanhã cedo. A Bíblia diz que Ló estava atrasando. Às vezes nós estamos fazendo isso, adiando como está a nossa vida espiritual, como está a vida espiritual de vocês. Será que o arrebatamento fosse agora? Será que Jesus viesse agora? Vocês, eu e vocês, nós subiríamos? Porque muitas vezes estamos adiando a nossa salvação, muitas vezes nós estamos deixando o compromisso. Não, amanhã eu vou levar mais a sério, não, domingo que vem eu vou à igreja. Não, mas eu vou passar a orar, eu vou passar a jejuar, eu vou passar a ler a Bíblia. Quanto tempo você, eu e vocês, nós estamos adiando, retardando o retorno do Senhor? Você vai ver isso, Ló fazendo isso, a tal ponto que o anjo vai pegar a mão dele e vai puxar, e Ló vai resistir, tentando voltar para trás. Isso mostra que quando houver o arrebatamento ele é descrito como rápido, é tirado a força, o sangue, o salvo, eles serão arrancados, como que de forma violenta, vai pegar e vai puxar. Meu Deus, não adie a sua salvação, não menospreze a tua vida espiritual. Busque a Deus, busca de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ainda que está faltando pão, ainda que está faltando a batata, ainda que está faltando dinheiro, mas nada pode tirar você, nada pode tirar eu e você da presença de Deus. Segure firme, porque nós não podemos, como diz aquele ditado, nadou, voltou mais um pouquinho, morreu na praia. Segura mais um pouco aí, Jesus está voltando. Segura, não deixe de orar. Persevere na sua salvação. E aí, eles vão puxar Ló, vão puxar a filha, vão puxar a esposa de Ló. E o anjo vai dizer, versículo 17: havendo levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui contigo. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. E aí eles começaram a correr. Nós estamos correndo. Você não pode parar na sua caminhada, né? Você não pode parar. Às vezes tem pessoas que estão já desgastadas. É tanta decepção, né? Às vezes você olha para um homem, olha para o pastor, olha para o bispo, olha para quem for, e você vê aquele homem não como um Deus, mas como humano, e aí vem as frustrações. E aí eu estou cansado, eu vou parar. Abacuque entendia muito bem. Abacuque ele vai orar, ele vai fazer: Senhor, viva a sua obra no meio dos anos. Lembra quando você começou? Quando você foi batizado, passou pelas águas, você vivia aquela alegria, aquela felicidade, você não perdia o culto, você ansiava, eu quero conhecer Deus, você patinava pela palavra, pela Bíblia, você buscava, poxa, agora domingo que vem, eu tenho que, olha, vai demorar a chegar domingo, eu quero que domingo chegue, porque eu tenho sede, eu tenho fome da presença de Deus. Tinha um mau humor, mas aí no meio da caminhada, no meio dos anos, oh, aleluia, não pare, tem misericórdia do nosso filho, não pare. As
que você possa estar caminhando, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo de Deus, Deus me fortalece. Eu não estou aguentando. Senhor, renova minhas forças, Senhor, me dê um ânimo, assim como o Senhor reanimou Abraão. Abraão falhou, mas a tua palavra diz que o Senhor reanimou Abraão, que o Senhor vinha me reanimar. Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a sua obra, aviva o seu povo no decorrer dos anos. Nós temos que buscar a presença de Deus, não deixa nada apagar a tua fé, não deixa nada paralisar a tua vida espiritual. Ele vai dizer: não olhe para trás. Vocês estão olhando para trás? Vocês estão desistindo? Vocês estão chutando balde? Vocês estão morrendo pelo caminho? Não olhe para trás, não. O que está para trás já passou. Olhe para frente. Ele está dizendo: não olhe para trás. Fuja para o monte para que você não morra. Porque que você olhar para trás, olhar para o homem, para a mulher, olhar para o povo da igreja que talvez disse uma palavra que magoou o seu coração. Não olhe para trás. Estava lá a família. A salvação estava garantida para Ló. A salvação estava garantida para a sua esposa. A salvação estava garantida para as suas duas filhas, donzelas. Mas aconteceu um problema. Versículo 25. Ele destruiu aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. E toda a Campina, e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na cidade. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não é que ela estava correndo e, por curiosidade, eu quero ver Sodoma e Gomorra sendo destruída. Não é que ela olhou para trás nesse sentido e virou uma estátua de sal. Porque lá em Sodoma e Gomorra estava toda a riqueza dela. Os pastores de Ló se contenderam com os pastores de Abraão. Eles se separaram porque eles tinham muito bem. E agora esse bem estava lá. Eu vou voltar do zero? Eu vou voltar do zero novamente? Não. Eu não quero abrir mão daquilo que eu tenho. Jesus vai dizer: aquele que quer vir por mim, renuncie a ti mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Mas as pessoas não querem renunciar ao seu eu, à sua vontade. A pessoa não quer abrir mão daquilo que desagrada a Deus. A pessoa quer continuar com aquilo. A Bíblia diz que nós devemos renunciar, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ela vai, o coração dela estava em Sodoma, estava em Gomorra. E por conta disso, ela ficou para trás. E ela, apesar de ter promessas de bênção, promessas de salvação na vida dela, mas ela preferiu olhar para trás. Quantas pessoas que vão perder a salvação? Jesus vai arrebatar o seu povo, vai arrebatar a sua igreja, mas quantas pessoas estão olhando para trás, não querem abrir mão de tantas coisas? Isso vai custar a salvação. Portanto, meu amado, não olhe para trás. A prova está doendo, sim, está doendo, mas não olhe para trás. Continue firme na presença de Deus. Amém, amado? Que Deus abençoe todos vocês com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui orar por você. E na sequência, irmã Rose vai estar na oportunidade de louvor, mas que você possa abrir a sua boca e falar com Deus. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, e eterno Pai, Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia dura para sempre. É por causa da Tua misericórdia que nós não somos consumidos. Sabe, Senhor, o Senhor é bom. Os anjos foram lá acompanhar de perto
não se arrependeram. O Senhor continua no meio do teu povo até o tempo de hoje, inclusive aqui. O Senhor está aqui no meio do teu povo, da tua igreja. O teu Espírito está aqui nesta noite, trabalhando nos nossos corações, inclusive daquele ou daquela que estão olhando para trás. Mas o Espírito não está dizendo, minha filha, Luciana, minha filha, não temas. Deus é misericordioso, os seus pecados foram perdoados. Aceita o perdão nesta noite. Volta para o Senhor. Deixa de olhar para trás, esquece a mágoa, esquece a arrogância, esquece tudo aquilo que tirou você da presença do Pai. O Espírito Santo ele trabalha até o dia de hoje. O Espírito Santo convence o ser humano. É isso que ele está fazendo nesse momento. Eu, humano, miserável e pecador, não tenho condições, essa competência não é minha. Não tem como eu entrar no seu coração, mas o Espírito Santo está aí, batendo no seu coração. O Espírito Santo está te avisando, minha filha, levante a sua cabeça. O seu lugar não é com a cabeça prostrada. O seu lugar não é eternamente no deserto, não. Deus, Ele quer salvar você. Quantas vezes o Espírito Santo tomou pela sua mão, você percebeu isso? Quantas vezes o Espírito Santo falou os nossos corações, mas muitas das vezes tomamos a postura de mulher de Ló. Queremos olhar para trás, queremos olhar para os problemas dos outros, para os defeitos dos outros. E deixamos de olhar para dentro do nosso coração. Fale com Deus agora. E fale, Senhor, tu misericórdia de mim. Senhor, perdão, me perdoa, Senhor, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, me perdoa, Senhor, que o Senhor me dê força. Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou fraco, eu preciso de força. Então venha, Espírito Santo, Tu és o Espírito ajudador, Tu és o Espírito consolador, Tu és o Espírito socorrista. Então, ó Deus de Israel, somos a Tua igreja, somos o Teu povo. Eu lembro que quando o Senhor vai pedir para João escrever uma carta para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso não foi reprovado em suas obras, mas havia uma advertência. Ele vai dizer, eu sei que você trabalha, eu sei que você faz tudo pela casa, pela obra, mas é como que Deus estivesse falando, mas você está no automático. Você está de forma automática, você já não está mais fazendo no amor. Ele vai dizer, ei, que tenho contra ti, que deixaste as primeiras obras, que deixaste o primeiro amor. Lembra que quando você começou, que quando você foi batizado, batizada, você queria fazer tudo na obra? Mas cadê esse sentimento hoje? Cadê esse sentimento hoje? Onde foi parar esse sentimento? Jesus vai dizer, Ele vai dizer, arrependo. Arrependo, Ele vai dizer, eis que tenho contra ti, que deixaste as primeiras obras, que deixaste o primeiro amor. Ele vai dizer, lembra de onde caiu. Lembra de onde você caiu, isso, lembra? E arrependa. E volte, aleluia. E volte ao primeiro amor. Jesus está te convidando, volte ao primeiro amor. Não importa o que você tem feito, o que nós temos feito, mas o convite nesta noite é, volte ao primeiro amor. Ele não quer te condenar. Ele não quer te condenar, não, pelo contrário, Ele está te chamando, Ele está te convidando nesta noite. Então levante a sua cabeça, todo espírito de acusação venha cair por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E que no futuro bem breve possamos estar diante do Eterno, e que eu possa olhar para você, e que você possa olhar para mim e dizermos, valeu a pena.
Valeu a pena ter suportado a dor. Valeu a pena ter suportado a fome. Valeu a pena suportar a enfermidade. Então percebe. Senhor, ouça o teu povo agora. O Espírito Santo convence agora o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Não permita, Senhor, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que eu tenho entrado, mas que essa pessoa possa sair daqui exalando o teu bom perfume. Que possamos sair daqui, meu Pai, siga a tua presença, siga o teu Espírito Santo. Então vem agora o Espírito Santo, transporta agora o óleo na nossa cabeça, transporta agora o óleo da alegria, toda a tristeza venha ser dissipada nesse coração, toda a acusação venha ser dissipada. Em nome do Senhor Jesus. A Deus abençoe teu povo, Deus. Abençoe a sua igreja. Derrama dons, derrama os talentos. Levanta, Senhor, pessoas dispostas a trabalhar. Levanta pessoas dispostas a colocar a mão no arado e ganhar almas. Coloca, meu Deus, o amor, coloca a paixão nos corações, para que possamos ganhar alma. Em nome do Senhor Jesus. Deus, obrigado, Senhor. Te amamos, te adoramos. Tu és tudo para nós. Tu és a razão e o motivo de estarmos aqui nesta noite. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és o El Shaddai Todo-Poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Tu és santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, te adoramos. Vamos a glória do Teu santo nome. Ainda em espírito de adoração, vamos adorar o Senhor. E continue louvando a Deus, continue glorificando, não pare. Não pare, peça o Espírito Santo de Deus na sua vida nesta noite. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Adore, adore o Senhor. Aleluia, adore Ele, entregue o seu melhor nesta noite. Aleluia, não deixe de adorar. Aleluia, fala para o Senhor nesta noite. Foi para isso que aqui estamos, Senhor. Para a adoração e louvor da tua glória. Receba, Senhor, nesta noite. Cada louvor, Senhor, entoado nos nossos lábios a ti, ó Pai, que é digno de toda honra. A glória é tua, Senhor. O louvor é teu, ó Pai. E por isso aqui estamos, Senhor, para adorar a ti, Senhor, Espírito da eternidade. Seja adorado, Senhor. Seja adorado com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso entendimento, no nosso andar, no nosso pensar, Senhor, seja adorado. Aleluia. Louvado seja Deus. Você seja cheio. Aleluia, porque Deus tem falado com cada um de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé Abençoe o irmão Ricardo, Senhor. ela é forte, destrói muralhas.
de Deus no seu poder. Crente cheio da unção, anda agora pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo faz cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas da unção de do Senhor Jesus e receba a vitória, receba a bênção e a tua luz. E olha só o que vai acontecer, você vai ver, você vai vencer. De Deus, no seu poder, no seu poder. Vem cheio da unção, anda agora pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa o demônio, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas da unção de Deus. Vem cheio da unção, anda agora pra cima e recebe poder. Ele passa uma vermelha e sai do lado de lá. Ele expulsa o demônio, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus da cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas da unção de Deus. É da unção de Deus. É a unção de Deus. Oh, aleluia! Deus está neste lugar. Aleluia! Irmãos, eu vinha, aleluia, pedindo ao Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo naquele lugar. Senhor, preciso ouvir a tua voz. E ao entrar neste lugar, o Senhor falou tremendamente. Aleluia, estou saindo daqui renovada nesta noite, cheia da unção do Senhor. Aleluia, e Deus tem falado. Quando as irmãs estavam aqui cantando, eu ouvia como se fosse a voz do Senhor falando. Se o mar te submergir, a tua mão, ela te alcança, te dá, te sustenta, aleluia, e não te desampara. Louvado seja Deus, continue firmes e constantes, porque o Senhor